29 em diante. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 29 em diante. Aqueles irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, eu já vi que a irmã Eze está ali, já estou falando o nome da irmã Eze antes, se eu esquecer no final, para ela estar acompanhando ali pela internet, e todos os demais irmãos, abram a Bíblia de vocês. Evangelho de Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 29. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração, ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. Amém? Por favor, levanta a tua mão direita mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu te louvo e eu te bendigo, ó Pai, por tua santa palavra, Deus, que acabou de ser lida aqui neste lugar. Assim como o Senhor falou no Monte Sinai, e o monte fumegava, e o monte tremia, Pai, que nós possamos tremer, ó Deus, diante da tua santa palavra, através da ministração do teu Espírito. Amém e graças a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem desta noite é: Jonas foi sinal. Irmãos, o contexto de Jonas é um contexto controverso até o dia de hoje. Muitas pessoas questionam como que Jonas ficou no ventre de um peixe. Como isso aconteceu? Como que ele não morreu asfixiado ou não morreu afogado? Como que isso aconteceu? Existem pessoas, irmãos, que querem distorcer o texto bíblico e dizem eles que a história de Jonas não foi real, é apenas como se fosse uma anedota, uma fábula, uma história que não existiu. Mas eu vos digo que Jonas existiu sim, e a história de Jonas é verdadeira, porque está na santa palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus. Em vista da palavra de Deus, ou da palavra de qualquer pensador, de qualquer historiador, de qualquer cientista, eu vou ficar com a palavra de Deus. Irmãos, Jesus, ele estava pregando, estava ensinando, e ele falou algo muito tocante. Ele falou assim: uma geração má e adúltera, ou seja, uma geração traidora, uma geração falsa, uma geração que me desagrada, me pede sinal. Porque as pessoas, irmãos, iam atrás de Jesus apenas para receber benefícios. Chegou um momento que o ministério de Jesus tinha multidões, onde as pessoas não conseguiam encostar perto de Jesus, a pessoa não conseguia falar mais com Jesus, que era muita gente, muitas pessoas ao redor. Só que a maioria daquelas pessoas queria apenas algo material, queria apenas um resultado para este mundo, para aqui e agora. Mas Jesus pegou e falou para eles assim: olha, vocês vão ter um sinal. Assim como para Nínive, Jonas foi um sinal. Jesus, falando de si mesmo, ele disse: eu sou um sinal para todos vocês. Eu sou aquele que vai mostrar para vocês, dar uma alerta para vocês, trazer para vocês a realidade do que vocês estão vivendo. Essa é a ideia de Deus. Por favor, diga-se comigo: sinal significa qualquer manifestação que permite conhecer ou reconhecer ou prever alguma coisa. O
os sinais mais típicos que nós conhecemos, os sinais de trânsito. Sinal vermelho é pare, sinal verde é siga. Pronto, é o sinal. Todos nós sabemos aqui o que é o sinal. Os povos antigos, como eles queriam mandar o sinal, eles faziam uma fogueira e aí subia aquela fumaça, era o sinal. Hoje, quando você está num local deserto, você olha no seu celular e você fala: o celular está sem sinal. Não tem nenhuma torre de telefonia móvel. Quantas vezes você já passou por essa situação? Às vezes, quando você entra no elevador, o celular fica sem sinal. Ou seja, você não recebe e nem manda mensagem, não recebe e nem manda ligações. Irmãos, o mundo não está sem sinal. Jesus é o sinal para esta geração. Não adianta as pessoas falarem assim: eu não fiquei sabendo. Eu não sabia, não tem desculpa. Irmãos, quando você ensinou suas crianças, seus netos a atravessar a rua, você já ensina mostrando o sinal, você já ensina mostrando a faixa, você já ensina falando: você tem que olhar para os dois lados, porque você está educando a criança a viver neste mundo. Então você ensina as crianças a interpretar os sinais. Da mesma forma nós, irmãos, nós pregamos a palavra de Deus e ensinamos vocês a compreender os sinais dos tempos, os sinais que Jesus nos deixou. Então Jonas, na sua pessoa, ele foi um sinal para os inimigos. A história de Jonas é cheia de contextos, mas ela começa assim: Jonas capítulo 1, versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, ele era um profeta. O que era um profeta? Um profeta era uma pessoa, um homem ou uma mulher, que tinha profetisas também. Eles ouviam o recado de Deus e transmitiam para o povo. E por que existiam profetas? Existiam profetas porque quando Deus ele desceu no Monte Sinai, a Bíblia diz que houve uma saraiva, uma grande nuvem espessa, e as pessoas quase não conseguiam ver umas às outras. E a Bíblia diz que o monte ele fumegava e saía aquela fumaça do monte. A Bíblia diz que o monte tremia. E quando Deus mandou o povo jejuar e se lavar e se limpar e ficar em jejum 3 dias e depois se encontrar com o Senhor, sabe o que aconteceu? A voz de Deus era como voz de trovão. A voz de Deus era como a voz de muitas águas. E o próprio Deus falava com o povo e o povo tremia. O povo ficava com medo. Quando você escuta um som muito alto, você treme. Quando o som está muito alto, os vidros quebram, as coisas tremem. Às vezes você vê essas pessoas no seu carro, que eles colocam um som bem alto e fica tremendo tudo no carro, treme o carro todo, porque aquele som ele vibra e balança. Essa é a voz de Deus. A voz de Deus, as ondas sonoras da voz de Deus deixou o povo tremendo, o povo tremia quando Deus falava. Aí o povo falou assim: Moisés, que o Senhor não fale conosco, porque nós vamos ser destruídos. Se o Senhor falar mais uma vez conosco, a nossa carne não vai aguentar, o nosso corpo não vai aguentar. Então, que o Senhor fale contigo, Moisés, e você fala com a gente. Desde esse tempo, Deus passou a falar com o seu povo através de pessoas, para que o seu povo não temesse, para que o seu povo não estremecesse, para que o seu povo não tivesse medo da sua voz. E aqui, irmão, Deus levanta Jonas e fala: vá à cidade de Nínive. A cidade de Nínive era uma cidade perigosa. Era uma cidade que muitas pessoas que iam para lá não voltavam. Eram mortas, eram assassinadas. A cidade de Nínive era um lugar inóspito. Era um lugar que ninguém queria ir, que ninguém
Jonas, ele tinha um problema, como todos nós temos. Jonas era teimoso. Irmãos, eu fico impressionado com a teimosia que nós temos. Os seres humanos, eles são teimosos. E aí, essa teimosia de Jonas levou Jonas para uma situação complicada. Jonas, ele fez o que a maioria acaba fazendo. Ele se levantou, fez lá a sua mala, a sua bolsa, se arrumou e desceu para pegar o navio. Só que ao invés de ele pegar o navio para Nínive, ele entrou no navio que ia para Tarsis, para outra cidade. Já mudou o plano. E quando ele entrou no navio, a Bíblia mostra aqui que quando ele entrou no navio, ele descendo para Jope, achou o navio que ia para Tarsis, pagou pois a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o que ele fez? Ele, além de ele estar dentro do navio, ele foi para o porão do navio. E ele deitou e dormiu. Sabe quando você fala assim, eu vou dormir que passa, eu vou dormir que eu esqueço. Só que aqui, irmão, nós podemos ser teimosos com as pessoas. Você pode ser teimoso comigo, eu posso ser teimoso com você. Nós podemos ser teimosos uns com os outros. Agora, uma coisa é a sua teimosia com os seres humanos, outra coisa é a nossa teimosia para com Deus. Porque Deus, irmão, a vontade dele prevalece. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se deixe escarnecer. E a vontade de Deus, ela vai acontecer. Então não dá para resistir à vontade de Deus. Não tem como. Se Deus falou, vai acontecer do jeito que Deus falou. Na canção que nós cantamos hoje, aqui, que a estrofe que fala, deixa eu trabalhar do meu jeito, se você não deixar, ele vai trabalhar do mesmo jeito. Entende? Não vai mudar. Porque quando Deus faz, não tem jeito. E Jonas achou que ele ia se esconder de Deus. E a Bíblia diz aqui que Deus, ele enviou uma grande tempestade. O Senhor mandou ao mar e um grande vento e fez o mar uma grande tempestade. E o navio estava para se quebrar. O navio estava quase quebrando, quase afundando. E aí aqueles homens chegaram em Jonas e falaram, quem é o seu Deus? Você está dormindo, a gente está quase morrendo. Quem é o seu Deus? Aí ele falou, meu Deus é o Deus que fez os céus, a terra, fez tudo. Esse é o meu Deus. Aí ele disse, peça ao seu Deus para que ele nos livre dessa morte, para que ele nos livre de morrer no mar. E ele disse, o problema não é eu orar e pedir a Deus para livrar vocês, o problema sou eu. Jonas sabia que ele não ia poder se suicidar. Então ele falou o seguinte, me jogue no mar. E aqueles homens tiveram medo. Ele falou, mas como que nós vamos jogar você no mar? Você vai morrer. Ele falou, não se preocupe com isso, só me jogue no mar. E quando, meus irmãos, aquele homem foi jogado ao mar, a tempestade passou, o mar se acalmou, mas ele também desapareceu. Você não achava mais. Jonas sumiu no meio do mar, a embarcação foi embora e Jonas submergiu. Só que a história, ela vai muito mais além. Jonas, ele só foi descendo e ele estava no ventre de um grande peixe lá dentro do mar. Ele fala aqui no texto que as algas se enrolaram nele. Ele estava respirando dentro da barriga daquele peixe. Ele estava vivo lá dentro. Ele estava lá, mas só que ele não enxergava nada, tudo escuro. E ali, então, ele compreendeu algo. Jonas, ele orou ao Senhor Deus do ventre do peixe e disse, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, todavia
todavia tornarei a ver no templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia a minha alma e eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Agora, Jonas se livrou daquele grande problema. Irmãos, Deus poderia ter matado Jonas? Claro. Deus poderia ter feito alguma coisa pior do que Jonas poderia. Mas Deus, mesmo diante daquela situação, Deus estava mostrando para Jonas: Jonas, você tem que cumprir a missão que eu te dei. Irmãos, com a vontade de Deus é assim: ou você faz a vontade de Deus do jeito fácil, que é obedecendo, ou você faz a vontade de Deus do jeito difícil, brigando com Deus, sendo turrão, turrona, falando que isso não é de Deus, que essas coisas não funcionam, que isso não é desse jeito, que tem que ser do seu jeito. Então, aqui é o seguinte: Deus, Ele nos escolheu, e Ele nos nomeou para uma obra, e Ele nos direcionou, e Ele veio sobre a nossa vida, e Ele está conosco nos dias de hoje. E o que é que nós temos que fazer, irmão? Nós temos que deixar a vontade de Deus prevalecer na nossa vida. Porque às vezes nós queremos fazer como Jonas, desviar o foco. Nós queremos fazer como Jonas, ir para outro lado, ir para outro caminho, querer fazer a nossa vontade, só que não adianta. Deus, Ele vai lá e traz você para o centro da sua vontade. Irmãos, a fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, a Igreja Centro Macpherson, ela casou-se e foi para a Índia, foi para a China pregar o Evangelho. E na China, ela estava com seu esposo grávida, e o esposo dela, que era missionário na China, morreu. O Robert Centro Macpherson, ele morreu lá. E ela esperou, teve o filho dela. Depois que essa criança nasceu, ela voltou para os Estados Unidos e ela se casou novamente. Agora, ela estava frequentando uma igreja como nós, ela ia nos cultos, ela fazia, mas ela não era mais missionária. Ela não pregava a palavra, ela não orava pelos enfermos, ela não exercia o seu ministério, ela estava em casa, sossegada, tranquila. Só que o que aconteceu? Deus, Ele chamava ela para pregar, Ele dava oportunidade, só que ela não queria. Ela teve mais filhos e ela decidiu cuidar da família. Ela decidiu ser uma mulher do lar e viver uma vida tranquila e deixar esse negócio de ministério para lá. E a história dela, a biografia dela conta que ela ficou muito doente. Ela foi hospitalizada, fez uma cirurgia, a cirurgia deu errado, ela estava com muito sangramento, estava numa situação difícil, e lá no hospital, já prestes a morrer, porque os médicos não sabiam o que estava acontecendo, porque a hemorragia não se estancava, estava perdendo muito sangue, não estava conseguindo voltar, não estava conseguindo ter forças, e ali naquele hospital, ela diz na sua biografia que ela ouviu a voz de Deus, e Deus falou mais uma vez para ela: você vai ou eu vou ter que te recolher? E ali ela disse: eu vou, eu irei, eu farei a tua vontade. Dentro de poucos dias ela estava 100% recuperada, ela voltou para a casa dela, só que agora ela voltou diferente, ela voltou entendendo assim: ó, eu tenho que cumprir a minha missão. E ela então começa a pregar nos lugares onde ela ia. Se tinha uma igreja que chamava ela, ela pregava. Se
e Ele tem uma missão para nós, Ele tem um projeto para nós, Ele tem um plano para nós. Você, assim como Jonas, é sinal de Deus para este mundo. Por quê? Como filho de Deus, Ele nos deu esta missão. Você é Jesus na sua casa, você é Jesus no seu trabalho, você é Jesus nesta igreja, você é Jesus no ônibus, você é Jesus onde quer que você vá. Você é um sinal de Deus para esta geração má e adúltera. Só que o que nós precisamos fazer, irmãos? Nós precisamos abraçar essa fé, nós precisamos crer naquilo que o Senhor fez na nossa vida. E Jonas, então, ele se levanta e vem a palavra do Senhor a Jonas dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Qual é a pregação que Jesus disse para nós? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Em meu nome, disse Jesus, expulsarão demônios, falarão em outras línguas, pisarão em serpentes e escorpiões, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Quando você prega o Evangelho é Jesus. Pregar o Evangelho é dizer: eu estou aqui para te apresentar aquele que foi morto, mas ressuscitou e está aqui no meio de nós. E este Jesus, Ele pode transformar a sua vida, Ele pode te salvar, Ele pode te colocar na eternidade com Ele. Se você entregar a sua vida para Ele, Ele muda tudo na sua vida. Essa é a nossa missão. Jesus, irmão, Ele nos escolheu para isso, Ele nos chamou para isso, e nós fomos comissionados por Ele para apresentar Jesus em qualquer lugar onde nós estivermos. Às vezes, irmãos, as pessoas vão parar diante de você, vão olhar para você e vão pedir uma palavra para você. Às vezes não vai precisar nem de você falar, às vezes não vai precisar nem de você manifestar. Às vezes as coisas vão acontecer ao seu redor, porque é assim que Deus fez. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. Começou Jonas a entrar pela cidade no caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Ou seja, a pregação deu resultado. Houve salvação em Nínive. Irmãos, haverá salvação onde você estiver, porque você é o sinal de Deus. É Jesus nesta geração, é Jesus neste tempo, é Jesus neste contexto para levar esta palavra. Veja como tudo mudou. Tudo mudou. Irmãos, nós recebemos esta graça, nós recebemos este favor, nós recebemos esta incumbência, nós estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus, nós estamos sendo dirigidos por Deus. Então o que nós temos que fazer? O que Jesus falou: o vento assopra onde quer, não sabes de onde vem e para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você é nascido do
do Espírito Santo. Você, irmã, é nascida do Espírito Santo. Então, onde você for, é porque o Senhor colocou você como sinal. Você está brilhando, irmão. Você é luz do mundo. Você está iluminando os ambientes. As pessoas estão olhando para você. Você está sendo um destaque. Você está sendo posto ali no lugar onde Deus te colocou, para que as pessoas sejam tocadas, para que as pessoas sejam influenciadas. Preste atenção no que eu vou te falar. Eu não falava. Eu era uma criança que eu não falava. Não falava com ninguém. Até hoje eu não sinto vontade de falar com ninguém. Não gosto de conversar e falar. Eu acho que as pessoas falam muita bobagem. E eu não falava. Eu deixava o povo falando e ficava quieto. A minha mãe falava: fala, menino, fala com a sua tia, fala com fulano, fala, você tem que falar. Eu não gosto de falar. É uma coisa minha, problema, né? Não gosto de falar, tá. Só, irmãos, que quando eu estava no culto do grupo missionário de mulheres, com a Bíblia que elas me deram, uma Bíblia pequenininha, a maioria daquelas mulheres, eu já falei isso para vocês, elas não sabiam ler. E adivinha quem que elas pegavam para ler? Eu, que não gostava de falar. Aí eu falei: meu Deus do céu, olha só, mas como eu gostava do culto, eu ia. Então eu me tornei o leitor da Bíblia. As pessoas falavam assim, a irmã Tereza, a irmã Clotilde, a irmã Terezinha, elas falavam: agora, que elas não sabiam meu nome, acho que elas morreram sem saber meu nome direito, que as irmãs assim, elas não lembram o nome da gente. Elas falavam assim: agora o nosso irmãozinho vai ler. O irmãozinho era eu. Na igreja é bom isso, né? Falei bom, irmão. Então eu era o irmãozinho. Agora o irmãozinho vai ler. Então eu me tornei, e eu pensava assim: ó, eu tenho que ir no culto no lar, porque senão não vai ter ninguém para ler para as irmãs. Beleza. E eu fazia isso. De repente, as irmãs olharam para mim e falavam assim: agora o irmãozinho está com oportunidade para cantar uma canção, ler um versículo da Bíblia ou dar uma palavra. Eu não sabia cantar nenhum corinho, não sabia ler, eu sabia, mas não tinha nada para falar. E ali eu comecei a virar um pregador desses cultos, e eu falando. Só que eu me ouvia falar, igual a irmã Creuza falou, a irmã Creuza me falou hoje de manhã aqui. A mesma coisa, irmã, que a senhora falou, eu senti. Eu falava uma coisa e ficava pensando: por que eu falei isso? Eu ficava pensando: de onde que essa palavra saiu? Até hoje eu penso isso. Às vezes eu falo uma coisa e falo, porque eu assisto todas as mensagens que eu prego, eu assisto tudo, e depois eu fico perguntando para mim mesmo: por que eu falei? Então, irmã Creuza, isso é normal. Sabe o que significa isso? É que naquele momento que a senhora falou, não foi a senhora, foi o Espírito Santo através da vida da senhora. E quando eu estava ali, na verdade, no dia que a senhora falou, eu gostei muito do que a senhora falou, que as mulheres não devem usar roupa indecente, tem que usar roupa de servo de Deus, que os homens têm que usar roupa certa, não é roupa colada no corpo, para mostrar nada para ninguém, porque quem tem que aparecer na nossa vida é a luz de Deus. Foi muito bem falado, sim. Só que agora ela falou, ela não pensou em falar da roupa, saiu, entende? Não foi planejado. E quando eu estava ali no meio daquelas mulheres, eu começava a falar umas coisas que eu ficava pensando comigo assim: de onde eu tirei isso? Irmãos, com o decorrer do tempo você vai entendendo que Deus, Ele vai te usando, Ele vai te abençoando, Ele vai te preparando, Ele vai te dirigindo, e você vai aprendendo sem saber o que você está aprendendo, mas é o Espírito Santo fazendo. É o Espírito Santo usando. Então, quando você pega uma pessoa igual a Mariana, que está ali, quando essa menina subiu aqui e cantou, eu falei: de onde saiu essa voz? Às vezes você não sabe o que acontece na vida de alguém, você não percebe, você não vê, mas assim como o Espírito de Deus está trabalhando na vida de cada um de vocês, Ele trabalhou na vida de Jonas. Ele levantou Jonas para ter uma missão. Então, irmão, presta atenção: se você foi dotado de um talento que não era seu, você fala: eu não sabia fazer isso, mas agora eu sei. Eu não sabia, eu não tinha desenvoltura para isso, agora eu tenho. Aí você já entende: é o Espírito Santo que está me usando, é o Espírito Santo que está me guiando, é o Espírito Santo que está me levando para fazer a obra
é muito melhor. Se você brigar com Deus e falar, não, Deus, eu não quero, Ele vai fazer igual Ele fez com Jonas, Ele vai dar um jeito. E eu prefiro falar, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, não precisa fazer nada comigo não, porque eu já estou disponível, entendeu? A minha disposição, irmãos, para as coisas de Deus é 100%. Por quê? Se eu já sei que eu sou escolhido, se você já sabe que você é escolhido, se você já sabe que você é escolhido, então é melhor você ir. A palavra de Jesus foi assim: maligna é essa geração, e é. Olha quanta maldade nós temos visto através das redes sociais e dos meios de comunicação. Essa geração pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. O mesmo sinal da pregação, de arrependimento, de mudança de vida, de transformação. Essa é a mensagem que nós pregamos. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. Jesus vive em mim, Jesus vive em você, Jesus vive em nós. Então hoje, você, irmão, é sinal, você, irmã, é sinal. Enquanto a tua luz brilhar, enquanto você estiver vivo aqui neste mundo, lá na eternidade, nós vamos continuar vivos, mas numa outra perspectiva. Mas aqui neste mundo, qual que é o nosso papel? Sinal de Deus para as pessoas. Você é um sinal de Deus para as pessoas. É por isso que Deus fala com você, é por isso que Deus trabalha na sua vida, é por isso que Deus te traz para a igreja, é por isso que Deus toca na sua mente, é por isso que Deus te motiva. Tem gente que está te observando, tem gente que está te olhando. Então, hoje, a palavra de Deus é a seguinte: não se esconda da vontade de Deus, leve este sinal para o mundo todo. Onde que Jonas tinha que levar o sinal? Onde que ele tinha que ser sinal? Em Nínive. Onde você tem que ser o sinal? Onde você for. Onde você for, você será um sinal de Deus. Você será luz, você será direção, você será aquilo que as pessoas precisam, porque foi Deus que fez esta obra na sua vida. A única coisa que eu quero deixar para vocês é: vocês vão querer ser sinal do jeito fácil, ou vocês vão querer ser sinal do jeito difícil? Então, como eu falei, eu escolhi ser do jeito fácil. Eu já digo, Senhor, eis aqui, conta comigo, o que é que está precisando aí? Vamos fazer. Então, se você entrar na minha, você vai se dar bem, porque você todos os dias, você vai acordar e vai dizer: Senhor, eis-me aqui para ser usado por ti neste dia. Se você lembrar da história de Jonas e da história que eu contei para vocês, da fundadora da igreja do Evangelho Quadrangular, vocês vão entender que algumas pessoas fizeram a vontade de Deus, mas passaram dificuldade para fazer, e outras pessoas que aceitaram o chamado de Deus de primeira já estão fazendo a obra de Deus, e o Senhor já está abençoando, já está cuidando, já está abrindo os caminhos. Já era para ter muito mais coisa feita se as pessoas tivessem disponibilidade. Irmão, você não precisa saber fazer, você não precisa ter curso. Aqui nesse mundo tudo é curso. Vamos fazer um curso disso, um curso daquilo, aí precisamos fazer. Não, irmão, você não precisa fazer curso nenhum. Você só precisa se colocar todo dia na presença de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui para ser usado por ti neste dia. Não se preocupa com o que você vai falar, não se preocupa com a forma, não se preocupa com isso. Deixa o Espírito Santo te guiar, deixa o Espírito Santo te usar, deixa o Espírito Santo ministrar sobre a sua vida. Tem dia que você vai orar por alguém, tem dia que você vai dar uma palavra, tem dia que você vai dar uma comida, um prato de comida, tem dia que você vai sentar e vai conversar com alguém, tem dia que você vai ser ouvido, você vai falar algumas vezes, vai ouvir outras, vai abençoar de outras formas, mas Deus te levantou para ser sinal para este mundo. O mundo está em dificuldade, mas é você a luz do mundo, é você o sal da terra, é você o sinal de Deus para esta geração, e haverá conversões, haverá mudança, haverá transformação, e Deus vai te usar para isso. Coloque as duas mãos à altura do seu coração, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento